A santa paz de Deus. Meu nome é Shirlene, sou aqui de Curitiba. Estou aqui postando meu testemunho no canal Comunhão com Deus. Irmandade, muitas coisas Deus tem feito na minha vida, até mesmo quando eu ainda não conhecia esta graça. Mas Deus é tão maravilhoso que a partir do momento que você crê no Senhor Jesus Cristo, em tudo aquilo que Ele fez por nós lá na cruz, o Senhor se alegra, fica contente e ali Ele começa já a abençoar. Nasci numa família evangélica, né? Já tinha uns bons costumes, dizendo assim, né? Minha mãe, meu pai sempre cuidaram muito bem de nós e nós crescemos assim, somos em 3 irmãos, crescemos com uma boa educação, não vou dizer educação escolar, mas uma educação de respeito ao próximo, sabe? Não fazer as coisas erradas, não roubar, essas coisas, respeitar, não falar palavrão, não ser uma pessoa escandalosa. Meus pais sempre tiveram uma boa educação. Eles sempre foram pais amorosos para nós, minha mãe, meu pai, sempre foram muito amorosos com nós, sabe? Meu pai era motorista, né? E trabalhava, chegava em casa, às vezes, cada 2 meses. Então, para nós era uma alegria muito grande quando ele chegava. Mas já tinha aquele temor a Deus, né? Meu pai, a família dele já era evangélica, minha mãe ainda não era, mas Deus estava ajudando meu pai a educar nós com sabedoria, com amor. Crescemos assim, irmã. E passar dos anos, né? O Senhor foi me abençoando em outras dominações. Fui para outras dominações e lá o Senhor sempre estava comigo, cuidando, me dando sabedoria, né? Casei, tive 3 filhos homens, né? Qual desses? 2 já serve a Deus e um ainda não, mas já tem promessa na vida dele. Ele foi lá para os Estados Unidos realizar um sonho da esposa dele. Ele acompanhou a esposa dele e foi lá para realizar esse sonho que a esposa dele tinha de morar nos Estados Unidos e trabalhar lá, né? Isso vai fazer já 7 meses que eles estão lá. Eles foram bem no final da pandemia. Foram com as crianças, tudo. Deus foi bom. Ela orou a Deus, né? Mesmo ainda, né? Não sendo ainda desta graça, mas já é conhecedora da palavra. Ela orou a Deus, o Senhor colocou sentimento no coração. E ali ela foi deixando Deus agir de uma maneira assim surpreendente. Quando eu vi, eles já estavam indo, sabe? Foi muito lindo assim o que Deus fez na vida deles. E tenho mais 2 que são crentes, graças pela misericórdia de Deus, né? Irmandade, vem contar que quando eu conheci a Cristo, eu estava em outra dominação, né? Mas aqui não é pra gente falar da placa, mas sim daquilo que Deus fez na nossa vida, né? Então eu vou contar, irmandade, o que Deus fez na minha vida. Em uma dessas, Deus vinha já agindo muito tempo, desde meu ventre, desde o ventre da minha mãe, desculpa, irmandade, desde o ventre da minha mãe, o Senhor Deus já vinha cuidando e zelando, né? Então, irmandade, teve uma época, numa situação, dentro de uma dominação, que o inimigo colocou uma semente muito terrível no meu coração, de inveja, de contenda, de ira, de injustiça, irmandade. Eu, uma pessoa que estava ali trabalhando, né, nessa dominação, eu dava aula bíblica, né? Eu era bem conceituada nas aulas, tinha um bom entendimento da Bíblia. E ali surgiu esse sentimento, assim, sabe? Sentimento terrível, assim, que o inimigo colocou no meu coração. E eu não sabia, nessa época, eu não sabia como trabalhar com essa situação, né? E daí me afastei dessa dominação, me afastei devido
por causa daquela irmã. A irmã não tinha culpa de nada. Foi um sentimento que o inimigo colocou no meu coração. Me afastei dessa dominação. Fiquei um ano, Irmandade, sem ir para a igreja. A minha mãe falava, filha, volta. Eu disse, não, não quero mais. Né? E dava uma desculpa e não queria ir. Eu com minhas crianças pequenas ainda, né? E não queria ir. Certo dia, não, mentira, minhas crianças não estavam pequenas, eles já estavam grandinhos já eram adolescentes, o meu caçula estava com 16 anos. Foi aí que ele aceitou Cristo na vida dele pela primeira vez, foi aí, com 16 anos, o meu caçula. Então, Irmandade, foi bem nessa época. Então, Irmandade, eu fiquei um ano me afastada ali, né? Afastada dos caminhos do Senhor. E comecei então a querer fazer as coisas por conta própria, sem buscar a direção de Deus. E comecei até a fumar. Não chegava a comprar carteira de cigarro, mas eu já estava começando a fumar. E o Senhor Deus um dia falou assim, não vou deixar a minha filha ir muito longe. Pela graça e misericórdia dele, né? Porque pela gente mesmo a gente só faz burrada, né, Irmandade? E o Senhor olhou para mim e falou, não, não vou deixar minha filha ir muito longe. Vou cortar aqui já os passos dela. As asinhas dela para ela não se esticar. Mandar de final do ano, já para Natal, né? E eu com aquela angústia no coração, aquela raiva que eu tava, daquela situação que eu tinha visto, já fazia um ano e aquilo ainda não tinha saído do meu coração. E você vê como às vezes a gente fica cego, né? Não consegue controlar o sentimento, nem consegue ver, né, o que está acontecendo. Então fui parar no hospital. Eu tinha um convênio com a Mil e fui parar no Hospital Vitória, aqui em Curitiba, aqui na cidade industrial. Fui parar ali nesse hospital com uma bactéria isolada no meu pulmão. Essa bactéria é terrível, isolada no meu pulmão, e ela já tinha pegado todo um pulmão e eu só estava com 25% de outro pulmão funcionando. Então eu estava muito ruim. Fiquei 15 dias ali, meus meninos iam me visitar, brigava com os médicos porque eles não conseguiam saber o que estava acontecendo comigo, né? E já 15 dias, quase 20 dias ali, só tomando remédio e nada de melhorar. Então daí, já naquela situação, meu rosto ficou todo inchado, eu já comecei a não ter mais coordenação, né? A minha irmã que ia me visitar, que muitas vezes me trocava, me dava de comer, né? Porque você sabe, Mandade, que as enfermeiras, elas são ocupadas, não tem muito tempo de ficar, né? Então, às vezes, minha mãe e minha irmã que ia fazer essas coisas para mim lá, porque eu já não conseguia mais, não tinha mais coordenação motora com o meu corpo, já não conseguia fazer mais nada, sabe, Mandade? Tava assim, usando até fralda já e sonda, né? Então, Irmandade, daí, num domingo de manhã, tudo é permissão de Deus, né? Tudo é o querer de Deus. Hoje eu entendo. Um domingo de manhã, eu não sei porquê, mas me deu um sentimento assim, sabe? Terrível no meu coração. E naquela época eu não entendia, né? O que é. Daí eu falei assim com minha mãe, mãe, eu quero que a senhora chame o pastor lá, fala para ele vir aqui, né? Chama ele para ele vir aqui, o pastor, ele com a esposa dele, eu quero que eles venham orar aqui por mim. E nisso minha mãe foi, isso num domingo, né? Ela foi. E naquele domingo daí almocei e tirei um cochilo, né? E naquele cochilo que eu tirei, eu estava assim, parece que ouvi tudo a minha vida passar, sabe? Todinha a minha vida passar. Então, e no momento que teve uma certa cena que passou, que eu me lembro, foi aí que eu chorei, sabe? Aí eu chorei bastante e falei, Senhor, me perdoe, o que foi que eu fiz? Eu julguei uma pessoa que foi o que me fez eu sair da igreja, né? Eu ficar um ano afastada. Essa cena veio na minha cabeça e ali eu chorei, assim, Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe por ter feito isso, né? Então, chorei muito, pedi perdão para o Senhor pelo que eu tinha feito, né, Irmandade? Eu não cheguei a falar nada para essa pessoa, mas
eu remoía, fiquei remoendo aquele sentimento dentro do meu coração, né? Então, e aquilo ficou muito doído para mim durante um ano, sofri muito, sabe, com esse sentimento. E daí nesse dia, no domingo, depois que eu estava acordada já, né? Que eu já tinha lembrado dessa situação, pedi muito perdão para Deus. Nisso o pastor chegou, pediu, ele orou, né? Eu contei para ele o que tinha acontecido, ele falou, senhor, irmã, ele me deu umas palavras de consolo lá, né? Falou assim, poxa vida, a gente tem alegria de saber que a irmã, né, reconheceu e está aí firme. Vamos visitar a irmã, vamos ajudar a irmã na medida do possível, né? Então, ficou muito contente, sabe? Daí, graças a bom Deus, aquela paz entrou de volta no meu coração. Senti alegria, sabe? Aquele sentimento de raiva, de culpa. Já tinha sumido tudo, né? E minha mãe daí chegou, né? Eles foram embora, minha mãe chegou já para se despedir de mim, né? E nisso entrou um senhor, um doutor, baixinho, um senhor assim, e olhou para mim e falou assim para as enfermeiras: troca toda a medicação dela. Não, não. Primeiro ele falou assim: vamos levar ela para fazer um raio-x de tórax. Porque mandar até aí ele só tinha feito aqueles exames muito caros, porque o convênio estava pagando, né? Então eles não estavam, eles nem passou pela cabeça deles fazer um raio-x de tórax. Eles estavam fazendo outros tipos de exame mais caro, né? Para descobrir por que eu estava daquele jeito, né? E esse doutor, nesse mesmo dia que o Senhor me deu de me arrepender, né? Nesse mesmo dia, o doutor chega e fala, vamos trocar. Primeiro vamos levar ela para tirar um raio-x do tórax. Quando tirou o raio-x de tórax, daí ele falou para as enfermeiras, troca toda a medicação dela. Todinha, tira tudo essa medicação, coloca outra. E daí ele chegou em mim e falou, ó, você pegou uma bactéria pulmonar, essa bactéria já atingiu os teus dois pulmões, você está só com 25% de pulmão funcionando. Não sei, é milagre na tua vida. Eu reconheço que é mesmo, né? Falei pra ele. E dele falou assim, porque é muito difícil, 25 pulmão é muito difícil só, mas você estava se esforçando, certo? Então tá, daí ele falou, né, que tava aqueles problemas ali, mudou toda a medicação, ele foi embora. Não peguei o nome dele, nada, pois ali no hospital a gente acha que é tudo muito comum, né? Então a gente não fica perguntando o nome de médico, né? E ele foi embora. E outro dia de manhã minha mãe chegou, sabe, irmandade, eu tava tão bem, já tava levantando no banheiro sozinha. Quando ela chegou, eu tava saindo do banheiro sozinha, né? Eu tinha um quarto sozinho pra mim, ali um quarto meu. Era só um quartinho pra mim, né? Não tava na enfermaria. E daí ela chegou e me pegou eu ali de pé no banheiro, ela ficou tão contente. E eu contei pra ela, né, que esse médico tinha ido lá e que ele pediu pra mim fazer o, o raio-x, pediu pra mim fazer, né, e mudou toda a medicação. Daí ela foi lá no posto, aqueles postos onde as enfermeiras ficam lá pra poder ver quem entra, quem sai, né? E ela foi lá e perguntou para elas quem que era o médico que tinha vindo de noite, né, para mudar toda a medicação. E as enfermeiras também já tinham trocado de turno e elas não conseguiram falar e disse que elas nunca tinham visto um homem baixinho assim de idade, não. Tem vários médicos lá, mas elas não conseguiam lembrar de algum um doutor assim ali, né? Tá bom. Eu creio que o anjo do Senhor, Deus permitiu um anjo dele lá e fazer essa transformação lá, né? Então, a irmandade dali, comecei a melhorar, fui para casa, né? Reconheci que Deus é Deus na minha vida, reconheci meu erro. E ali o Senhor me ensinou a administrar meus sentimentos. Quando vinha alguma coisa desse tipo assim, começar a se policiar. Não deixar esse sentimento vir tomar conta do nosso coração, né, irmãs? Né, irmãos? E daí voltei para casa e fui lá na igreja. Fui lá na igreja, avistei a irmã, cheguei na irmã e falei assim, ó, você me perdoe pelo que eu fiz. E ela não sabia, assim, mas o que foi, irmã, que você fez? Sua irmã, um dia quando Deus me der de contar, eu vou contar para a irmã o que aconteceu.
Abracei ela, pedi para ela me perdoar, ela me perdoou, sem saber o do que, né? Mas é coisa que o inimigo coloca no coração da gente, a gente tem que se cuidar com isso, mandar de repente a gente vê alguém passa perto da gente, não dá um bom dia, às vezes não solda, e a gente já acha que é. O inimigo já coloca aí, é porque a pessoa é metida, então tem que cuidar com esse tipo de coisa. E infelizmente acontece muito dentro da igreja, principalmente com as pessoas que são mais novas, né? Que estão na graça nova, convertida, né? São muito sensíveis, né? O inimigo batalha muito, luta muito com eles. Então a gente tem que sempre estar abraçando, saudando, mesmo que não conheça, né? Um testemunhado, mas sauda no amor, né? Cumprimenta, né? Então tem que estar fazendo isso. Então você vê. Daí, irmandade, fiquei firme ali. O Senhor foi tomando os caminhos na minha vida, tomando os caminhos na minha vida. Daí separei, porque aconteceu um ato de traição. Daí eu achei no direito de pedir o divórcio, porque até então eu estava aguentando a situação sem pedir divórcio, né? Porque eu achava que tinha que ter alguma situação para pedir o divórcio. Então, e houve essa situação, pedi a Deus, Deus me deu essa situação, me mostrou, né, essa situação. E eu então pedi o divórcio, né? Porque houve a traição. Irmãos, daí comecei a cuidar dos meus meninos, apesar que eu já cuidava já muito antes, sozinha, né? Mas continuei ali, né? E Deus foi tomando um caminho na minha vida. E de repente, quando eu vejo o meu caçula namorando uma moça, né? E essa moça, ela testemunhada, mas não ainda batizada. Mas já era testemunhada, né? Mas só que não estava batizada apenas. E estava parada também, já fazia tempo que ela não ia para a igreja. E meu filho casou com ela, né? Meu filho de outra denominação também casou com ela, né? E eu nessa época, eu falei assim, mas como que vai casar? Vai se batizar, né? Foi lá e se batizou. Eu disse, como que se batiza, né? E assim, e não aceitei não, sabe? Na verdade, naquele momento eu não aceitei. Porque onde eu frequentava, eu era professora de estudo bíblico, dava aula para as crianças, para adolescentes, para adultos, fazia gincanas, fazia campeonato, né? Bíblico, gincanas bíblicas. Então, era todo um envolvimento ali e eu estava contente, estava feliz, sabe? E quando aconteceu isso, eu falei assim, ué, por que ele saiu, né? Mas tá bom, mas era o caminho que Deus estava tomando, né? E ele com a esposa dele, então, começaram a me evangelizar, irmãos. Começaram a me evangelizar. O outro filho também já tinha se batizado, né? Achei estranho, que rápido, né? Os dois já também, com menos de um ano, os dois batizados. Mas Deus sabe de todas as coisas. E quando de repente eles me evangelizando, e eu, se não, não tem necessidade de eu usar o véu, não tem necessidade de eu tirar minha roupa, minhas calças compridas, nada, porque eu estudo a Bíblia e a Bíblia não condena essas coisas, né? E comecei ali a dialogar com eles falando que não, né? Fazendo de conta que eu sabia de tudo, né, irmandade? Como o ser humano é, né? Então, e comecei a falar assim, não. Daí meus filhos ficou em paz. Falei assim, mãe, Deus vai trazer a senhora, né? A senhora quer que seja pelo amor ou pela dor? Eu disse, eu já conheço a Deus, já conheço o Cristo, né? Mas se ele quiser que eu vou para essa graça maravilhosa, então ele que toca no meu coração e fala comigo, né? Porque eu não quero ir pela dor, não, eu quero ir pelo amor, né? Quero ir pelo amor, quero cumprir tudo certinho pelo amor, porque eu conheço a Bíblia, eu sei que não é assim, eu falava assim pra eles, né? Na ignorância, né, irmandade? Daí, irmandade, o Senhor foi tomando o caminho um dia, uma... E eu comecei a frequentar, né? Comecei a frequentar a graça, comecei a frequentar a igreja com eles, junto, né, irmandade? E fui frequentando, e também frequentava outra dominação onde eu estava, né? Lá também eu ia lá, né? Frequentava lá, fazia meus trabalhos, que eu tinha um cargo lá, né? Fazia os trabalhos que eu tinha que fazer. E depois, durante a semana, eu ia junto com meus filhos, com meus dois meninos também, para a congregação. E um dia eu falei assim, Senhor amado, foi isso, porque no sábado a gente fez um trabalho evangelístico,
evangelístico. E no domingo eu fui para a congregação. Eu disse, Senhor amado, tá errado isso. Eu tô com o pé lá, o pé cá, não é certo. Eu não posso ficar em duas religiões. Duas religiões. Eu tenho que ter só uma, Senhor, só uma base, né? O ser humano não pode ficar assim. Daí eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu fique onde meus meninos estão, então hoje... E foi assim, mandado. Foi na segunda-feira de manhã, me ajoelhei, e o Espírito Santo falou para mim, não fale em voz alta, faça essa oração em silêncio. Então eu orei em silêncio. Orei em silêncio e falei assim, Senhor, se o Senhor quer que eu fique junto com meus meninos, congregando junto com eles, então uma coisa que eu não gosto, né, que não sou a favor, que é o véu, então o Senhor prepara um véu para mim até meia-noite deste dia, que era segunda-feira. Eu sempre ia nas reuniões de orações com meus meninos e as irmãs não me ofereciam o véu porque elas já sabiam que eu não gostava, né? Elas não me ofereciam o véu. A minha nora também não me oferecia o véu porque ela também já sabia que eu não aceitava. Então tá. Daí eu fui jantar na casa da minha nora, né? Fui jantar na casa dela e esqueci daquela oração que eu tinha feito de manhã em silêncio. Esqueci aquela oração e fui jantar na casa da minha nora. Voltando embora para casa, que era perto, né? Voltando embora para casa, a minha nora me sai gritando, né? Sogra! Pensei assim, acho que eu esqueci a chave, né? Alguma coisa lá. E parei. Nisso ela chegou perto de mim e me deu um paninho branco. Oh, meu Deus do céu, glória a Deus. Sabe, irmã, nessa hora eu lembrei da oração que eu tinha feito. Deus fez eu lembrar daquela pequena oração que eu tinha feito de manhã, né? E ali, Irmandade, misericórdia. Comecei a clamar, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. E agora, Senhor, eu tinha falado com Deus, né? Pedi para o Senhor ter misericórdia, porque seria uma grande mudança na minha vida, Irmandade. Tem muitas coisas que eu teria que mudar, né? Deixar daquilo que eu estava fazendo, né? Uma grande mudança, né? Então, eu falei, Senhor, então agora é o Senhor na minha vida para me ajudar, né, Senhor? Porque são muitas coisas para mudar, para tirar, para limpar, né, Senhor? Então, entreguei na mão de Deus. Mandade, com 3 dias, toda a vaidade já tinha saído. Depois só ficou algumas coisinhas, tipo coisa de Bíblia mesmo, né? Que é questão de roupa, né? Não, questão de roupa não, questão de batismo. Daí ficou a dúvida sobre o batismo. Mas a questão do véu e da roupa, da maquiagem, tudo, o Espírito Santo fez a obra, né? Graças ao bom Deus, Irmandade, nunca chegou em mim, ninguém falar alguma coisa para mim que eu tinha que fazer, que não tinha não. Sempre foi o Espírito Santo me incomodando e falando comigo, né? Que não estava certo isso, que tinha que fazer aquilo. Então, graças ao bom Deus, Deus ensinou a gente a ser obedientes desde a nossa criação com nosso pai. O Senhor já estava com nós ensinando a ser obediente. Então, Irmandade, aí começou então. Fui. Daí comecei a usar o véu. Minha nora ficou até contente quando ela viu eu com o véu na cabeça na oração, né? E daí comecei a usar o véu naquele dia. Na terça-feira eu fui na casa dela, contei para ela a obra, né, que Deus tinha feito. E perguntei para ela, mas o que te fez você levar o véu para mim? Porque você sabia que eu não gostava, que eu era contra, né? Ela disse, pois é, sogra, eu estava aqui, vi que você foi embora, o Espírito Santo começou a me incomodar, o Senhor Jesus começou a falar no meu coração. Eu tenho bastante véu aqui no sofá que eu dou para as irmãs quando elas vêm, esquece, né? Então esses véus eu dou para elas. E o Espírito Santo falou assim para mim, dá o véu para ela. Daí, quando eu fui pegar um daqueles véus que estava no sofá, o Espírito Santo falou assim, não, esse não. Dá aquele que você tem lá na tua bolsa. É o melhor. Eu quero que você dê o melhor para minha filha. E ela ficou meio temerosa, assim, nossa, mas Senhor, aquele véu é o véu que eu congrego, né? É o melhor, é o novo, né? Esse eu quero que você dê para ela. E daí ela correu, me deu o véuzinho para mim, né, Irmandade?
Daí, quando ela foi trabalhar na terça-feira, ela trabalhava numa empresa de motoboy. E ela foi trabalhar nessa empresa, que ela era... Ela ajudava a fazer lá... Ela trabalhava no computador lá, sabe? Eu não sei bem o nome. Atendente, alguma coisa. Daí ela... Um motoboy chegou nela e falou assim: ó, Alexandra, aqui tem uma encomenda pra você, né? Veio lá do Norte do Paraná. Ela abriu a caixinha. Ela foi ver que era da tia dela, lá do Norte do Paraná, né? Tia dela crente. Ela viu que era a tia dela. E quando ela abre a caixinha, pela surpresa dela, mandar, santo Deus, um véu novinho, glória a Deus, aleluia. Ela não ficou sem o véu dela, glória a Deus. O Senhor é muito maravilhoso, muito bom. E ela ficou muito contente. E daí ela me contou, né, o que aconteceu, que o Senhor preparou o véu para ela, naquele dia, né. E daí, Irmandade, quinta-feira, que é dia de comum, lá, fui congregar. Chegando lá, falei assim: Senhor, se é para mim testemunhar essa obra do véu, o Senhor permite que toque. A Irmandade, a gente crente novo aprende rapidinho a pedir sinal, né? E eu aprendi rapidinho, Irmandade. Senhor, então toca o hino 232, né? Se for da sua permissão de eu levantar lá, contar o testemunho, né? Que o Senhor fez do véu. Então, Irmandade, tocou o primeiro hino, foi o hino do silêncio, né? Assim, puxa vida, e agora como é que eu vou saber qual que é esse número? Porque ainda não conhecia todos os hinos. Perguntei para a irmã, qual que é esse número? Ela falou, né? 232. E aquilo me gelou as pernas, me gelou a barriga, já fiquei toda gelada, já me deu, parece que me deu uma dor de barriga, tão ruim que eu fiquei, porque a Irmandade sabe que não é fácil levantar lá na frente para testemunhar, né, Irmandade? Dá um temor assim na gente, que misericórdia, só Deus mesmo. E daí consegui levantar na hora do testemunho, e o cooperador me ajudou, porque eu não sabia ainda testemunhar. O cooperador me ajudou e eu contando ali o que Deus tinha feito, da maneira como eu contei aqui para a Irmandade, contando ali, e tinha uma senhora que na minha frente, ela estava chorando, Irmandade, mas chorava, chorava. E eu disse: nossa, mas por que essa irmã está chorando desse jeito, né? Eu contando o testemunho e ela chorando, Irmandade, muito o choro dela, né? Me incomodou, mas eu continuei contando o testemunho. Quando não foi no sábado de manhã, a minha nora me contou para mim que aquela mulher que estava chorando, né? Ela já ficou sabendo da notícia, que aquela mulher que estava chorando estava fazendo o mesmo pedido que eu tinha feito, né? E ela pediu que se o Senhor também estivesse na minha vida, na vida dela, como estava na minha, que ele preparasse o véu para ela até o final daquele culto, né, Irmandade? Daí tá, aí diz que essa irmã, ela saiu do culto, né? Saiu com pressa, que ela tinha deixado as crianças dela em casa. Ela saiu com muita pressa e foi embora. E na esquina já começou a bater a aflição nela. Poxa, Senhor, então o Senhor não quer eu nesta graça, o Senhor não me aceita, o Senhor não tem amor na minha alma, né? E foi triste daí, sabe? Porque ninguém entregou o véu para ela. De repente foi uma irmã correndo atrás dela: ô, irmãzinha, eu te procurei, você lá dentro da igreja, não te achei, você saiu correndo. Olha aqui que o Senhor mandou te entregar. Nossa, Irmandade, eu fiquei tão feliz, ela também, glória a Deus. E dali uns 15 dias teve um batismo no rio, e eu fui junto, e ela também foi, e eu vi que ela desceu as águas do santo batismo, ela e a família dela, o esposo dela, tudo. Muito feliz, muito contente. Hoje, uma cara serva de Deus. Fico muito feliz que Deus tem feito essa obra na vida dela. Glória a Deus. Mandade, então, daí começou então o batismo, né? A obra do batismo, daí. Que até então, aí eu já tinha aceitado o véu, aí eu já tinha aceitado já a, a, a roupa, né? A doutrina, né, Irmandade? E daí, falei assim, agora é o batismo. Irmandade, eu vou contar só mais essa, daí eu já vou parar, porque senão vai ficar muito longo o áudio, né? E daí, porque tem muitos, mas eu vou contar só mais essa, tá bom? Do batismo. Irmãos, eu já tinha me batizado 3 vezes já em outras denominações. Já era 3 batismos que eu já tinha feito, né? Batismo eu já tinha tomado banho, né? Não sei. Mas eu não sentia, sabe? Eu não sentia. Vai sair de lá, vai sentir algo diferente. Eu não sentia, eu saía e saía do mesmo jeito, né?
Daí, Irmandade, eu fiquei preocupada, Senhor amado, eu não vou me batizar de novo, porque eu já me batizei, então não tem por que eu me batizar novamente, né? Pra que eu vou me batizar outra vez? Assim eu questionando, né, irmãos? E daí eu falei assim, Senhor, se o Senhor quer que eu batismo, então, né? Mas porque, Senhor, eu já, quantas religiões eu já fui, quantos batismos eu fui, e eu não quero mais ficar trocando, Senhor. Permita que se for para mim entrar aqui agora, que aqui eu fique. Não saia mais daqui, né? Porque eu tava que nem macaco, galho em galho, sabe, Irmandade? Assim, ia numa, não gostava, tinha algum problema, saía e ia para outra. Lá eu me batizava. E assim foi. Durante 52 anos foi desse jeito a minha vida, Irmandade. Conheci tudo que era espécie de dominação, de religião, fui para tudo que era canto. Mas nunca fui criticada, sempre fui bem recebida, aprendi bastante. Deus foi muito bom na minha vida, Irmandade. Foi muito bom os tempos que eu estava lá. Aprendi bastante com outros irmãos, com outras irmãs. Nosso Senhor foi muito bom para mim. Então, Irmandade, daí eu falei, Senhor, então se o Senhor quer que eu batize aqui, né? Então, no dia de culto, o Senhor prepara, que era o que eu ia cultuar, o Senhor prepara então alguém para levantar lá na frente e falar sobre o batismo. As Irmandades sabem que não é assim um costume rotineiro de pessoas chegar lá em cima e falar sobre o batismo, né? Geralmente tem que ter uma data especial para isso. E foi convidado o irmão de fora, esse irmão de fora veio e trouxe a palavra, né? Atendeu o culto e trouxe a palavra, né? E daí esse irmão acabou 15 minutinhos antes do horário. E meu cooperador levantou, né? Nosso cooperador lá levantou e falou assim, Mandade, já que acabou mais cedo, né? Vou aproveitar aqui, Mandade. Eu sei que as Mandade está com pressa, mas eu estou sentindo no meu coração. Eu vou aproveitar aqui e vou falar alguma coisa sobre o batismo. Nossa, Irmandade, quando ele falou aquilo, olha, pensa, nossa, eu só não chorei lá dentro porque é feio ficar chorando, mas pensa o sentimento, nossa, eu não sei nem para explicar assim, o tamanho da alegria que eu senti quando ele falou que ia ministrar sobre o batismo, porque era um sinal que eu tinha pedido para o Senhor, né? Que se fosse para mim batizar, que ele permitisse que alguém fosse falar sobre o batismo lá, né? E aquele irmão acabou o culto e não falou sobre o batismo, e eu, por que será que esse irmão não falou nada? Eu achei que não era, né? Mas ele levantou e foi, começou a ministrar sobre o batismo, explicando como que era o batismo, porque eu tinha um entendimento, né? Por eu estudar a Bíblia, eu entendia do batismo de uma certa maneira, né? E ele foi explicando como que era, né, Irmandade? Aquilo foi, o Espírito Santo foi me convencendo, o Senhor Jesus foi falando no meu coração. É assim, minha serva, é desse jeito o batismo. Você tem que ler mais, tem que ficar mais no Espírito, você tem que aprender. E aprender de mim, né? Aprender do Senhor, é Ele que ensina, né? Então foi, Irmandade. Daí eu pedi o batismo, o Senhor preparou, e hoje já faz 4 anos e meio que eu estou nesta graça, que Deus tem me permitido, tem me ajudado, feito muitas obras na minha vida, Irmandade. Estou muito feliz que Deus é muito bom, o Senhor Jesus é muito misericordioso, Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele ama nós da maneira como nós somos, né? Nesse jeitinho nosso, Ele ama nós, Ele tem um amor muito grande pela nossa vida. Então eu fico muito contente com o Senhor Jesus, Deus ter feito essa obra na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus netos. Tenho mais um ainda para ser alcançado, mas já tem promessa, então é tudo no tempo de Deus. O Senhor também já tem falado que vai alcançar minha parentela, já começou também a alcançar, já tenho 2 sobrinhos batizados, tem mais um também que vai já descer as águas depois do casamento. Então o Senhor tem feito obras maravilhosas, eu agradeço a Deus, Ele é muito bom, né? Teve misericórdia da minha vida, tirou toda a minha arrogância, que eu era arrogante, sabia, eu pensava que sabia tudo da Bíblia, que eu era entendida, né? Mas Deus, Ele vem e mostra pra gente o que é o amor, né? O que é o amor, o verdadeiro amor de Cristo na nossa vida. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.